É para o que eu sei. Muito boa noite, bem-vindo ao Poder Local, o programa da TVL que marca toda a atualidade política dos concelhos de Lisboa, Loures e Odivelas, especialmente, e que a partir da edição de hoje terei o prazer de apresentar. O tema para debate esta noite são os ajustes diretos. É de resto uma prática comum em todas as autarquias do país, mas neste programa vamos analisar e debater todos os dados a que tivemos acesso, a que a TVL teve acesso, referentes ao concelho de Odivelas. Importa ainda fazer aqui um preâmbulo e dizer o que é que são, afinal, os ajustes diretos. Os ajustes diretos é um tipo de adjudicação prevista na lei, adjudicação de bens e serviços prevista na lei sem a necessidade de concurso público. Esta lei tem, no entanto, um caráter excepcional, no entanto, é uma prática comum, como já referi, nas diversas autarquias do país. Devo dizer mesmo que 90% das adjudicações do Estado são por ajuste direto. Portanto, é o que hoje está em cima da mesa, é o que hoje vamos debater. Passo então para a apresentação e cumprimentar os meus convidados no painel de hoje. À minha esquerda, portanto, estão os três convidados de hoje. José Barão das Neves, independente, muito boa noite. Miguel Chara Brasil, presidente da Comissão Política do CDS em Odivelas. E Fátima Amaral, os últimos são sempre os primeiros, do PCP-CDU. Muito boa noite a todos, muito obrigada desde já por aqui estarem esta noite e debaterem connosco este tema dos ajustes diretos. Antes de entrarmos no tema central do programa, peço a cada um, aos três, os tais 2 minutos que já são da praxe neste programa, em relação ao que marcou a atualidade na última semana. Começo pelo José Barão das Neves. Muito boa noite. Muito obrigado, boa noite. Um cumprimento especial à Helena Fonseca. Muito obrigada. Desejar-lhe as maiores felicidades. Muito obrigada. Um cumprimento também especial à Fátima Amaral e ao Miguel Chara Brasil, que hoje me acompanham. Nestes 2 minutos, alguns pontos, como é costume da minha parte, e iria começar por aquilo que assisti este fim de semana, os chamados indignados, chamo eu, indignados do Pinhal. Acho piada a um senhor que, com reformas de 40 mil euros, se vem mostrar indignados. Como é que não se devem mostrar a grande maioria dos desempregados deste país, as pessoas que ganham 400 euros por mês e por aí fora. Há que ter vergonha. Este senhor podia ter toda a sua indignação e recorrer para os tribunais, se lhe estão a tirar da sua reforma para o qual descontou, mas acho que há que ter uma noção do país e da situação que estamos a atravessar. O segundo tema, tenho pena que não esteja cá o nosso colega hoje, para falar de sindicalismo. O António Chora fez recentemente, que é o senhor que preside a Comissão de Trabalhadores da Alta Europa, umas declarações que eu gostei, que anunciando que há um aumento previsto para este ano de 3% para todos os empregados da Alta Europa e dizendo que o essencial tem sido manter os postos de trabalho. Termino em relação ao último programa e a um comentário que fui alvo hoje no Facebook. A Fátima Amaral fez a questão de partilhar o último programa no Facebook. E houve uma senhora, eu vou começar por lhe chamar uma senhora, no fim não sei como é que chamarei, que colocou lá um comentário menos abonatório em relação à minha pessoa. Eu gostava de dizer que, ao longo da minha vida, tenho amigos desde o CDS ao Bloco de Esquerda, e tenho outra coisa, que é respeito muito a opinião contrária. Respeito muito aquilo que as outras pessoas pensam e por isso é que estou aqui para debater ideias. E quando as pessoas só têm amigos do próprio partido, é sinal de estupidez, é sinal de pouca inteligência e é sinal, inclusivamente, de algum autismo, chamemos-lhe assim, partidário. Eu não sou mal educado, se fosse mal educado mandava a senhora a um sítio que eu cá sei, e como não sou mal educado, limito-me por hoje a dizer à senhora que costuma ver este programa, que quando quiser falar comigo, sabe onde é que eu moro, vá lá bater à porta. Muito bem, fica então o comentário e a mensagem muito direta de José Barão das Neves. Miguel Chara Brasil, boa noite. O que é que de relevo lhe merece esta semana? Boa noite, começo por lhe dar as boas-vindas a este programa. Muito obrigada. E desejar boa sorte e conseguimos e que enriqueça o programa. Quero cumprimentar os meus colegas de painel,
quero cumprimentar quem em casa nos está a ouvir. Eu queria começar pela manifestação que houve no passado fim de semana, que acho que foi um sinal, mais um sinal que as pessoas deram de forma inequívoca, não só ao governo, mas também aos agentes internacionais, porque penso que a dimensão da manifestação não só tem reflexo a nível interno como também externo, e portanto acho que há que saber interpretar os sinais que as pessoas e que as pessoas dão. E penso que isso é conseguido, e estou convencido que quem de direito o irá saber interpretar. Queria também, e me é indiferente os números, mas não posso deixar de referir a forma diferente como medem o número de pessoas de acontecimentos para outros. Que há alturas em que na Praça do Terreiro de Paço cabem 80 mil e que na Praça do Terreiro de Paço noutras cabem 200 mil, mas é-me indiferente. Eu acho é que foi uma manifestação com muita força, que teve bastante pessoas. Agora é curioso ver certos órgãos de comunicação social a darem na mesma praça mais pessoas de umas vezes. Parece que a praça encolhe e estica, não é? O bucho estica. Dizer que é difícil quantificar quando se está no terreno e se tem que dividir. Mas a praça é a mesma e ela enche com X pessoas, não cabem mais. Os e portanto não são de todo oficiais. Não. E depois também, embora eu não ache que tenha muito mal, mas a infiltração de certas forças políticas e a forma como dizem que determinadas pessoas estão presentes nas manifestações. Eu assisti a alguns órgãos de comunicação social a dar o currículo de variedíssimas pessoas, só se esqueceram de dizer que foram candidatas pelo Bloco de Esquerda, por exemplo, à Câmara do Porto. Disseram o que eles faziam, o que é que não faziam, mas esqueceram-se de meter lá que esses organizadores eram pessoas que concorreram pelas listas do Bloco de Esquerda, nomeadamente nas relativas pelas listas do Porto. E, portanto, acho que é um movimento cívico, todos nós podemos participar civicamente, mas convém perceber quem é que está por trás também nestes movimentos. Queria também, porque gostei muito da entrevista da Assunção Cristas, não pela parte política, mas por aquilo que eu acho que um político, que ela como pessoa conseguiu transmitir, que um político e comunista é uma pessoa normal. E como mulher que é, penso que foi sobre, não estou agora na parte política que ela transmitiu, mas penso que é uma forma de abordar o facto de ser política, de ser ministra, de conciliar a gravidez com a possibilidade de ser. Acho que foi muito interessante e acho que nesse aspecto de aproximação da sociedade ao mundo político, acho que foi uma entrevista boa e muito conseguida, e acho que devia haver mais pessoas com esta transparência a abordar as questões e os temas. Como já passaram 2 minutos, passa a minha colega. Fátima, o que é que marcou esta semana para ti? Boa noite. Desejar a Helena Fonseca sucesso neste trabalho. Evidentemente que registar também que, seguramente que com a sua entrada para este projeto, de alguma forma se confirma a solidez com que este projeto vai andando, e isso é muito positivo. E os parabéns, portanto, a todos, não só a si, como também a todos os que desde o início abraçaram este projeto. Uma boa noite aqui aos meus colegas de painel também. Eu queria destacar 3 coisas. Em primeiro lugar, que no dia 28 foi entregue no Parlamento a Iniciativa Legislativa de Cidadãos em defesa da água pública. Peço desculpa. Com 43.600 assinaturas. Portanto, ficamos agora a aguardar o agendamento desta discussão, desta lei. Depois, a outra questão que eu queria destacar aqui é o silêncio. O silêncio do Governo relativamente às grandes ações de massas que se realizaram no passado sábado e que, portanto, o Governo não fala sobre isto. Não sei se procurando desta forma
fazer de conta que isto não existiu, mas quer dizer, é de facto praticamente impossível fazer isso. Mas a verdade é o silêncio. E é o silêncio também do Presidente da República. Portanto, que também é absolutamente inexplicável. Digamos que ou o senhor está de facto com gripe, que é uma coisa que está a acontecer aí com muitas pessoas, e portanto ficou afónico, ou de facto isto é absolutamente inaceitável. Como é que, com tudo isto que está a acontecer neste país, com todas as ações que se têm desenvolvido, o Presidente da República nada tem a dizer sobre aquilo que se passa? O silêncio. O silêncio. O grito de revolta do povo e o silêncio dos dirigentes. Muito bem, resta-me então fazer aqui também dar aqui uma informação muito importante, é que os nossos convidados estão aqui a título pessoal e não pelas forças partidárias, e de referir também as ausências dos colegas Marco Pina pelo PSD e também Carla Rosinhas pelo PS, que hoje não puderam estar aqui presentes, apesar de terem sido convidados. Agora peço uma nova ronda, breve, tanto quanto possível, sobre a última Assembleia Municipal no Concelho de Odivelas. Fátima, posso começar por si? Não esteve na Assembleia Municipal, sabe o que se passou, quer comentar? É assim, eu vi pela TVL. Nós transmitimos? Sim, vi. E não vi em direto, mas vi já depois aquilo que foi colocado. E creio que não se passou do período antes da ordem do dia, abriu-se o primeiro ponto, não é? Apenas para cumprir o formalismo. E sei que esteve em grande destaque a Assembleia realizada a 7 de fevereiro. Isto é resultado de se ter colocado, da CDU ter apresentado uma proposta de revogação das deliberações relativamente à concessão da água e tal. E, portanto, as coisas andaram muito à volta desta situação, mas quem esteve, e o Xara esteve, seguramente terá uma visão mais global do que a minha. Eu não penso que não se passou nada do que não estivesse previsto. Não acrescentou nada. A questão de SEMAS era evidentemente um assunto que iria ser abordado no PAOD, porque realmente não se tinha discutido o ponto 3 e o ponto nem sequer estava bem instruído, porque nós não tínhamos os documentos para discutir o ponto 3 e portanto andou-se ali um bocado, o que era de esperar. Agora a distribuição dos tempos nos PAODs também são, quanto a mim, feitos de uma forma errada, são proporcionais ao número de votos. Eu acho isso muito correto. Acho que para falar todos devemos ter o mesmo tempo e portanto eu fico limitado aos 6 minutos e portanto tive a tarde toda para ter 6 minutos para termos 6 minutos de possibilidade de expor as nossas ideias e portanto é assim, diz-se que a democracia é assim. Eu penso que realmente os votos pesam, mas penso que para expormos as nossas ideias, penso que devíamos ter todos o mesmo tempo e depois ver se gastar o tempo a falar de Venezuela, de Israel, do Chile, do Obama, de não sei o quê, e discute-se pouco e aprofunda-se pouco os pontos da questão. Não, as questões do Conselho. E, portanto, o PAOD é passado assim. Eu não gosto de estar à Assembleia Municipal. Eu devo dizer que estou porque aceitei estar e porque assumi um compromisso e, portanto, vou até ao fim. E aprendi muito, devo dizer que aprendi imenso na Assembleia Municipal, mas, de facto, é um órgão onde eu não... Mas acha que a produtividade, de certa forma, é muito limitada? Penso que é quase nula. Penso que é quase nula, sobretudo quando temos uma Assembleia Municipal orquestrada pelo PS e PSD, em que as pessoas, tirando de um caso ao outro, votam consoante se puxa o cordel, eles levantam o braço. Portanto, aprofunda-se muito quando os temas incomodam, não se discutem os pontos e passa-se imediatamente à votação e, portanto, acho que é um bocado frustrante nesse sentido. Bem, Perão das Neves, tem a mesma opinião? Não é produtiva a Assembleia Municipal? Eu não posso ter, nesse aspecto, uma opinião tão concreta como 2 ilustres deputados municipais que tenho aqui ao meu lado.
E, portanto, estou nesse aspecto, estou em desvantagem. Há uma questão que eu devo dizer, é que a TVO permite-me que eu não tenha que me deslocar aos espaços do Conselho e que possa gerir o meu tempo, que é isto que o Miguel há pouco falava. Quando no PAOD às vezes está a discutir assuntos que para uns são importantes e que para mim são menos importantes, mas eu tenho que respeitar o que as pessoas acham que é importante ali discutir, eu estou, e esse tempo vai passando e estou a fazer outras coisas. E, portanto, só dou mais atenção quando há realmente assuntos. Agora, em relação à questão que colocou, eu penso que não foi só na última Assembleia Municipal, porque eu estive a ver hoje imagens também da TVL em relação à reunião de Câmara. E a reunião de Câmara também foi quente, também foi, como se costuma dizer, foi acelerada. Eu gosto daqueles ambientes. Acho que aqueles ambientes são os verdadeiros ambientes políticos, quando há respeito pela opinião dos outros, e a reunião também foi quente. Agora, o que diz o Miguel, quer dizer, há uma maioria neste momento do PS e do PSD na Câmara Municipal que põe e dispõe. E, portanto, acho que acaba por ser um bocado natural. Não é natural o modo, eu já o disse aqui, como às vezes põe os assuntos à discussão. Eu acho que há que debater os assuntos, há que discuti-los, independentemente depois de quem leva a melhor, permita-me a expressão. Agora, os assuntos devem ser debatidos. Essas questões de não debater os assuntos para os aprovar de imediato, eu sou contra isso. O que é certo é que continua por resolver toda esta polémica dos SEMAS de Loures e de Odivelas e, portanto, aguardemos pela próxima Assembleia Municipal. Entrando agora no tema de hoje do nosso programa, os ajustes diretos. Como há pouco disse na introdução, os ajustes diretos estão previstos na lei, mas esta lei tem um caráter excepcional. Portanto, diz a lei que só em situações excepcionais é que as autarquias, a administração pública poderá fazer ajustes diretos. O que é certo é que é uma prática comum. Miguel Chara Brasil, por que é que isto acontece? Por que será que isto acontece? Eu acho que, para responder a porque é que isto acontece, deve perguntar a quem faz tantos ajustes diretos. Na sua opinião? Alguns, com certeza, poderão fazer sentido, outros não fazem qualquer sentido e, até ver, é uma forma de distribuir dinheiro. Eu, na minha primeira ou segunda intervenção na Assembleia Municipal de Odivelas, que quando começou este mandato, foi a primeira, e tínhamos ouvido dizer que a coligação para governar a Câmara era feita entre o PS e o PSD, e a senhora Presidente de Câmara disse que tinha escolhido o PSD porque era o mais barato. Eu lembro-me, ainda estava a aprender, ainda continuo a aprender muito na Assembleia Municipal, mas estava mesmo a dar os meus primeiros passos, até me acusaram de ter entrado pela porta de cavalo, ou pela porta de burro, ou não sei o quê. Eu também lhe disse que a porta não é a porta para onde se entra, é a porta para onde sai, e portanto vamos ver por onde é que essa pessoa vai sair. Mas lembro-me de ter dito à senhora Presidente que o acordo que fez com o PSD não foi o mais barato, foi certamente o menos incómodo, mas talvez o mais caro, mas que no fim do mandato iríamos averiguar se não era de facto mais caro. E curiosamente, passado pouco tempo, chegaram-nos as primeiras avanças, os primeiros ajustes diretos com escritórios de advogados, curiosamente com deputados do PSD. E em quantias avultadas. E em quantias bastante avultadas, e de forma irregular, no mínimo, porque esses deputados do PSD foram forçados a abandonar a Assembleia Municipal. Acha que há aqui uma gestão não rigorosa? Isto disse a senhora Presidente de Câmara, depois numa outra Assembleia Municipal que fazia parte do acordo. Há uma Assembleia Municipal em abril ou maio de 2010, está gravada pela TVL, em que a senhora Presidente diz que estas avanças faziam parte do acordo. Estamos a falar, só para os telespectadores terem noção, enfim, estes dados
estão disponíveis na internet, a TVL disponibiliza-os também, mas estamos a falar de avanças, por exemplo, durante um ano, prestação de serviços de advogado, Para os escritórios de advogados que pertenciam aos grupos parlamentares do PSD. De 45 mil euros, 56 mil euros, portanto, quantias muito significativas, especialmente para uma autarquia. Que se vão renovando ao longo dos anos, não é? E, portanto, diz o Sr. Presidente que isto fazia parte do acordo. Ora bem, quando nós temos numa Câmara 41 juristas, pergunta-se qual é a razão de já estarmos quase com 1 milhão de euros em avanças com os escritórios de advogados. O que é que lá estão a fazer os 40 juristas? Quer dizer, os 40 juristas está a passar um atestado de incompetência, por um lado, aos juristas da Câmara, não é? E está, por outro lado, a pagar um acordo que depois se vai fazer refletir um bocado no que eu estava a dizer na Assembleia Municipal, porque, de facto, depois levanta-se o dedo, como quem puxa um cordel, levanta-se o dedo e vota-se desta forma, e, de facto, sente-se que naquela Câmara nem todos, pelo menos a grande parte dos deputados, não estão a defender minimamente o programa que tinham defendido na campanha eleitoral. Eu acredito que se façam acordos de governação, mas tudo aquilo que foi parte do programa eleitoral, à conta deste acordo, à conta destes arranjos, faz-se passar tudo e mais alguma coisa, desde a adjudicação de um pavilhão, do arrendamento do pavilhão da PPP com o pavilhão multiuso a 145 mil euros por mês durante 25 anos, que está alugado ao Sporting por 10 mil euros por mês. O SEMAS também faz parte do acordo, quer dizer, faz tudo parte do acordo, faz escancarar, partir, despedaçar um concelho e hipotecar o futuro todo do concelho à conta de um acordo que depois tem todos estes ajustes diretos para fazer um favor a um e a favor ao outro. E, portanto, eu sou completamente contra esta forma de estar na vida política, na vida pública e desbanjar o dinheiro que é de todos nós. E depois vê-los muito indignados porque não há dinheiro no país. Porque, quer dizer, partem o dinheiro desta maneira e depois estão muito indignados porque não há dinheiro no país. Quer dizer, não há dinheiro que chegue. Com o dinheiro deles, eles não faziam isso. Fátima, são diversificados os setores em que há ajustes diretos na Câmara de Odivelas, em quantias, como se já referiu, muito avultadas. Estamos a falar de milhares de euros e estamos a referir-nos temporalmente ao período de 2008 até aos dias de hoje, portanto 2012. E há exemplos na construção civil, há exemplos na jardinagem, no urbanismo, há exemplos nos advogados, como já falou Chara Brasil, há exemplos de eventos culturais. O que é que analisou estes dados, todo este quadro, o que é que mais lhe chamou a atenção? Bem, em primeiro lugar, eu queria referir o seguinte, de facto a lei estabelece um montante a partir do qual o recurso não pode ser o ajuste direto, salvo se a Câmara e a Assembleia Municipal autorizarem a Presidente de Câmara a poder fazer ajustes diretos até um outro montante. E, de facto, o que aconteceu em Odivelas é de que a Câmara e a Assembleia Municipal autorizaram a Presidente de Câmara a fazer ajustes diretos até ao montante de 75 mil euros. Portanto, tudo o que é despesas até este montante, ela, sem levar a reunião de Câmara, sem levar a Assembleia Municipal, pode fazer o ajuste direto. Isto tem ainda uma componente que se utiliza muito perversa, que é esta. Como o montante é de 75 mil euros, então eu fraciono o ajuste e isto acontece. Tem que se andar à procura, como é evidente, mas acontece. E, portanto, posso fazer isto, multiplicar por 2, 3, 4, 5 vezes este montante. E, portanto, apenas com o despacho de uma pessoa. Portanto, esta é uma questão. A outra, de facto, quando há uns anos, e ainda em Loures, se avançou com o protocolo de delegação de competências para as freguesias, visou-se não só descentralizar e desconcentrar serviços da Câmara que, pela sua natureza, exigiam um acompanhamento de proximidade e, portanto, eram juntas que tinham condições para fazer esse acompanhamento de proximidade e, portanto,
delegou-se para as juntas. Odivelas tinha também e tem esse protocolo de delegação de competências, hoje em componentes já muito mutiladas, mas tem ainda, e isto permitiu sempre que, de alguma forma, muitos trabalhos pudessem ser feitos com vantagem pelas juntas de freguesia, e havendo aqui economia de dinheiro, como é evidente. Aquilo que acontece também em Odivelas é que a Câmara de Odivelas nunca avançou com componentes operacionais. A Câmara de Odivelas é uma Câmara que assenta fundamentalmente em serviços, em áreas de serviços. Portanto, não tem nem oficinas, não tem trabalhadores operários que possam fazer determinados trabalhos. É muito recente em Odivelas e resultou da questão do cemitério e resultou de algumas modificações que aconteceram, ter passado a ter uma equipa de operários muito reduzidinha que faz algumas intervenções mínimas. Portanto, é uma Câmara que, na prática, não tem capacidade de intervenção estratégica, ou seja, está sempre dependente do recurso a outras entidades. Ora, isto coloca a necessidade de ter que ter sempre dinheiro, digamos, ou então de ver sempre muito dinheiro, porque alguma destas coisas tem que acontecer. Na verdade, isto para não falar nas outras questões que referi anteriormente, só este fator em si mesmo, de nunca ter avançado para ter alguma autossuficiência, e eu quero lhe dizer o seguinte, eu não sou contra o recurso às entidades privadas para fazer os trabalhos. É uma questão de gestão. É uma questão de gestão. Se me sai mais caro ter meios próprios relativamente a uma determinada área, e se me sai mais barato e com vantagem recorrer à iniciativa privada, é isso que eu devo fazer. Portanto, não tenho aqui qualquer barreira ideológica quanto a esta questão. O problema aqui em Odivelas é que se recorre sempre à iniciativa privada porque não se tem meios próprios para intervir. E, portanto, desde zonas verdes. Aliás, nem sequer se utiliza uma possibilidade real, que é de contratualizar com as juntas de freguesia a possibilidade de elas executarem determinados trabalhos. Porque nas juntas continua a existir mão de obra operária pelas necessidades de resposta que as juntas têm. Quando aqui aparece reparação e vedação na zona da churrasqueira na Mata da Paiana Pontinha, por exemplo, não é? E que são 1.225 euros, por acaso nem sequer é muito dinheiro, vê-se que estamos perante uma coisa pequenina que seguramente podia ter sido contratualizada com a Junta de Freguesia da Pontinha. Portanto, mas esta Câmara não tem, tendo no discurso, um discurso de grande diálogo, um discurso de grande parceria, não há 4 palavras construídas no discurso da Câmara que não apareça na quinta a parceria, não é? Na verdade, não há parceria com coisa nenhuma, porque a capacidade de dialogar, de mobilizar, de procurar outro tipo de soluções é mínima. Aqui, o que se verifica é que a Câmara distribui, de facto, dinheiro por muita gente. Não sei se distribui. Eu conheço, e isto é conhecido, e creio que o Miguel e o Barão das Neves conhecem, o rol das dívidas da Câmara de Odivelas, desde o tempo da Comissão Instaladora, que são milhares e milhares e milhares de euros, e continua a ser milhares e milhares de euros, e que algumas entidades faliram em resultado de muitas destas coisas. Numa altura de contenção, não deixa de chamar pelo menos a atenção aos telespectadores, por exemplo, que consultarem estes dados que, como já disse, a TVL também a disponibiliza. Não deixa de chamar a atenção, por exemplo, os 15 mil euros que foram pagos em julho de 2009 na projeção de 4 filmes a uma empresa, de eventos. Desculpa, em julho de 2009. No dia antes das eleições, quase. Antes das eleições, exatamente. Ou serviços de animação para o Dia Mundial da Criança, em que foram também, em junho de 2009, gastos 27.500 euros. Também, e já em 2010, uma outra empresa
numa iniciativa de um passeio sénior, uma empresa denominada Dança dos Cisnes Limitada, foram gastos 34.900 euros. Portanto, Barão das Neves, preciso agora do seu comentário. Gasta-se muito dinheiro, especialmente aqui num período, como estava a referir naqueles eventos culturais, num período mesmo às portas das eleições autárquicas de 2009. Gasta-se algum dinheiro, mas já não é possível, penso eu, gastar tanto dinheiro como se gastou até aqui. Eu, antes de começar a falar sobre isso, acho que era importante aqui fazer um enquadramento em termos de questões de ajustes diretos em relação ao documento com o qual estamos neste momento a analisar exatamente estes ajustes diretos. É um documento público. É um documento que está no vosso site, é um documento público, mas o que é importante aqui referir, se me permite, que eu vou-me ajudar aqui numa cábula que trago, que é um conceito de que o conceito do ajuste direto é um conceito que está dentro de algo que se chama o Código dos Contratos Públicos. Exatamente. E que diz exatamente, o ajuste direto é um procedimento pré-contratual através do qual a entidade adjudicante convida diretamente uma ou várias entidades à sua escolha a apresentar uma proposta. O Código dos Contratos Públicos permite que a entidade adjudicante convide apenas uma única entidade e não estabelece qualquer limite no número máximo de entidades a convidar. Portanto, posso só complementar a sua ideia, já lendo precisamente também o artigo, nos termos da lei, as circunstâncias em que se pode adotar o ajuste direto para contratar são excepcionais, nomeadamente quando por motivos de urgência imperiosa resultante de acontecimentos imprevisíveis não possam ser cumpridos os prazos inerentes aos demais procedimentos e sempre e apenas na medida do estritamente necessário. Só para complementar a legislação. Eu tentei sintetizar, aliás, numa breve busca que fiz. E isto para quê? Neste enquadramento, para dizer o quê? Para dizer que neste quadro que é disponibilizado no vosso site, eu poderei eventualmente ser injusto aqui em alguma situação, porque quando se diz aqui que uma determinada avença, um determinado espetáculo é atribuído a uma empresa, eu fico sem saber se foi atribuído diretamente ou se foram convidadas. Foi por ajuste direto. O que eu achava era, mas o ajuste direto podem ser convidadas 3 empresas e depois escolher o preço melhor. Neste caso... É isso que está especificado aqui. O ajuste direto eu posso convidar a empresa do Miguel, a empresa da Fátima e a sua. Eu vou-lhe dar um exemplo. Em 2008, há aqui um ajuste direto que foi a festa de Natal da Romântica FM. Exatamente. Essa festa de Natal, na última coluna diz quanto tempo é que isto demorou. Demorou um dia. Um dia. E foi tão romântica que num dia gastaram cerca de 16 mil euros. Foi romantismo, andava no ar. Eu, por acaso, tenho os números de 30 mil euros. Peço desculpa, 30 mil euros. 30 mil portanto, Odivelas é uma terra de paixões. Já aqui há uns tempos tivemos um senhor a cantar que também levou assim uma quantia engraçada. Aqui em Barreiros. E esse também está aqui, mas depois foi outro. Recentemente foi o Toy. Eu acho que Odivelas se apaixonou pelo Toy, mas essa paixão já vem dos tempos aqui da Romântica. Num dia, numa festa, gastar 30 mil euros é algo que não lembra o diabo. Permita-me a expressão, não lembra o diabo. Depois, se nós começarmos a analisar isto é, repare, é um quadro imenso, vem desde 2008, não vai até ao fim. De qualquer forma, se me permite, e já agora que estamos a falar sobre este aspecto, há diversos sítios na internet onde nós podemos ir buscar, inclusivamente, os ajustes diretos mais recentes de Odivelas. Eu aconselho um site que se chama Despesa Pública, onde eu tive a oportunidade de hoje ir lá buscar mais alguns. Mas há aqui algo engraçado, que é, nos ajustes diretos, o sistema informático da Junta de Freguesia de Odivelas deve estar todo decadente, porque eu vi aqui ajustes diretos. Olha, e é uma área onde eu realmente posso falar à vontade, porque é a minha área profissional. Tem adjudicações de 100 mil euros. Tem 2 pessoas a fazerem... Serviços informáticos. Estamos a falar de serviços informáticos. Uma empresa é contratada para fazer o levantamento do que existe, ao fim e ao cabo, e depois é contratada uma senhora para fazer o mesmo trabalho. Quer dizer, na mesma altura, há aqui qualquer coisa que eu não me parece que esteja muito bem. Em relação às avanças, o Miguel há bocado falava que as avanças tinham ido para o Partido Social Democrata. Não foram só para o Partido Social Democrata.
O Miguel deixou uma Eu oportunidade. disse que eram só... O Miguel deixou... não disseste Não só? disse que eram só, Então disse pronto, que foram- disse que a grande maioria. Não, disse Também não que, disseste. que serviram para fazer Moeda um de acordo. troca. É. Mas há aqui, por exemplo, uma avença para uma senhora que era deputada municipal pelo Partido Socialista, que se chama Vanessa Porto, e que também teve que ser... está aqui. Também teve que ser da Assembleia A Municipal. senhora também teve que sair da Assembleia Municipal. Mas o que é mais grave é que estas pessoas, além de serem avançados, e quando se fala que há na Câmara Municipal de Odivelas bastantes advogados, e há, eu quero-me parecer que na Câmara também, independentemente daquilo que a Fátima disse, da Câmara não estar equipada com uma série de serviços, a Câmara tem arquitetos. Pelo menos esses meios humanos Não, a existem. Câmara tem arquitetos. Quer dizer, pelo menos por aquilo que eu ouvi ultimamente, eu ouvi um senhor vereador ultimamente falar que a Câmara, quando foi esta questão agora do Val Grande, que a Câmara tinha arquitetos que eram excelentes profissionais. Então, mas tem arquitetos que são excelentes profissionais, vamos fazer avanças para trabalhos de arquitetura. Quer dizer, Gastaram-se 36 mil euros em 2012 na aquisição de serviços de arquitetura. pois, eu tenho que... sabe que são tantos. São muitos, eu tenho são tantos muitos. papelinhos amarelos que tive que depois fazer um índice por causa dos papelinhos amarelos. Agora, eu também há uma coisa que eu quero dizer. Há aqui algumas destas situações são perfeitamente naturais. Eu percebo Claro que que se façam adjudicações diretas, por exemplo, para uma reparação, conforme há pouco a Fátima falava, no valor de 1000 e tal euros. Tenho algumas dúvidas quando, por exemplo, a música é diferente. Quando não era a música que eu queria dizer. Quando o Jardim da Música nos leva tanto dinheiro em adjudicações diretas. Aqui eu reparei que há aqui 2 ou 3 adjudicações de valores enormes em relação ao Jardim da Música e, portanto, aí tenho algumas dúvidas sobre isso. Para já, era a minha primeira análise, mas depois terei aqui mais situações que eu gostaria de esclarecer ou de colocar. Miguel Chara Brasil, volto a si. Só em limpeza de veículos e reparação de veículos foram gastos em apenas um ano 40 mil euros. Valeria a pena a Câmara ter estes meios próprios, que a Fátima há pouco já nos esclareceu que de facto não tem? Valeria a pena fazer outro tipo de gestão nesta Câmara? Eu acho que a gestão da Câmara Municipal de Odivelas está toda errada. Começar transversal, portanto aquilo nada bate a conta com a perdigota, não tem uma estratégia, não tem um rumo, não tem uma visão de gestão para a Câmara. E portanto, como não tem uma visão de gestão, não tem um rumo, tudo aquilo não bate a gota com a perdigota. Eu começo por dizer que não percebo porque é que num concelho de 27 km² os vereadores precisam ter carro e motorista. 27 km² precisam ter carro e motorista quando a maior parte das vezes levando ao rabo da secretária para ir ver à rua o que é que se passa. É uma coisa que me faz uma certa confusão. Eu até acho que está mais barato andar em táxi. Mas já ouvi dizer em Assembleia Municipal que o carro dá dignidade ao cargo. Eu pensava que quem dava dignidade ao cargo era as pessoas, mas também isso aprendi na Assembleia Municipal de Odivelas. Pelo menos esses meios humanos existem. O carro dá dignidade ao cargo. E não eu só. sempre pensei que era ao contrário, mas aprendi que há quem pense assim. E portanto eu acho que não bate a gota com a perdigota. Você vai ao... Há bocado falei dos advogados e dos juristas, vai depois também à parte das indicações das obras, é outra pouca vergonha. Você vai ver outra rúbrica que anda para aí, com certeza, que agora tem mudado um bocado o nome, que na altura dizia-se obras a mais e a menos, erros e omissões, não é? Chegámos a ter um erro e uma omissão que foi, esqueceram-se de meter o ramal das águas numa escola e, portanto, pagou-se mais 20 mil euros depois para meter o ramal. Quer dizer, eu se a minha casa me esquecesse de meter o ramal, o projeto não era aprovado. E, portanto, não sei como é que numa escola, com tantos técnicos, com tantos arquitetos, com tanta gente, se passa uma obra, passa uma coisa destas, não é? Se esquecem de pôr o ramal. Eu bati muito com uma escola que é a Barbosa do Bocage, em que foi daquelas obras feitas para requalificar as escolas, em que deixaram muros de 3 metros de altura sem proteção, as crianças comiam na cantina e faziam ginástica, o ginásio era cantina e tudo ao mesmo tempo, os urinóis das crianças
eram da altura dos homens, e portanto onde o homem chega com o piri lá para fazer o xixi, chegava a criança com a cabeça, e portanto isto foi uma obra que eu vi, portanto lá foi mais ajustes diretos para fazer remodelações e retificações, quer dizer, e portanto isto é fizeram um site muito conhecido, devem toda a gente conhecer muito, gastaram mais de 60 ou 70 mil euros, que se chama Odivelas vai às compras, porque houve alguém que propôs que se fizesse um site para divulgar o comércio local, então como não sabem sequer como é que há de fazer, fizeram um site, gastaram 60 ou 70 mil euros e ninguém sabe que Odivelas vai às compras. Quem conhece o Odivelas vai às compras? Ninguém conhece o Odivelas vai às compras. E o que acontece muitas vezes é que há repetidamente a contratação das mesmas empresas. Por exemplo, quando falou na construção civil, pequenos trabalhos de construção civil, há uma empresa de construção civil que já soma entre 2008 e 2012 70 adjudicações da Câmara. Qual é? Olívio Amadeu Pinto Miguel. Pois, mas sabe, 70 adjudicações avaliadas em €500 mil. Sabe que... Portanto, porquê é que isto acontece? As mesmas empresas? Não sei porque é que são as mesmas, mas depois também tem aqui outro problema. Eu pergunto quem é que, não sabendo quando recebe, quer fornecer a Câmara. Isto é outra questão que eu faço. Pelos vistos querem. Mas eu pergunto, não sabendo quando se recebe o dinheiro, ou seja, eu vou fazer uma obra para a Câmara. O que é certo é que se recebe, senão não me acredito que em tanto tempo, em 4 anos... E depois não sabemos a que preço é que recebe. Ou seja, não sabemos com que montantes é que alguém fornece, faz uma obra a uma Câmara sabendo que não sabendo quando é que vai receber. E, portanto, isto é muito complicado e talvez não haja muitas pessoas, muitas empresas interessadas em se servir. E depois não sei se outra empresa que apareça recebe com a mesma facilidade com que outras empresas que se mexam melhor na Câmara o recebem. E, portanto, isto tudo é muito complexo e estes ajustes diretos depois permitem uma série de situações que são pouco claras. Eu percebo ajustes diretos, mas acho que é ajustes diretos para a frente, para trás, para a direita, para a esquerda. E, como você disse, na parte cultural, por acaso, em 2009, no verão, antes das eleições, fazem-se ajustes diretos para meter o cinema no Jardim da Música, que o Jardim, coitado, nem canta, mas que depois lá nunca mais se fez. Faz-se o Dia Mundial da Criança com 27 mil euros. Tudo isto antes das eleições, quer dizer... E depois a dinamização cultural acabou no dia das eleições e portanto, isto é o espelho. Por exemplo, em relação ao evento da Romântica, quem assistiu diz que a Câmara nem sequer foi citada, apesar de se terem pago 30 mil euros. Mas eu acho que a Câmara não tem que ser citada. Eu acho que isso é outra coisa que se cultiva em Odivelas. Eu pago, agora tenho que aparecer na fotografia. Isso é outra coisa. É outra pressa, quer dizer, eu pago, apareço na fotografia, eu não apareço na fotografia, não pago, e portanto isso também vai dando umas faturazinhas. E agora vão voltar a aparecer essas faturas, portanto, a chegar às eleições e vamos ver muitas iniciativas de nada, só para tirar fotografias que se fez, e fez o que se fez e não se faz um boi. Esta Câmara é mal governada e o espelho destes ajustes diretos, e muitos deles encontram-se naquelas coisas que eu acho incompreensível, que é os erros e omissões, os trabalhos a menos e trabalhos a mais, que acho perfeitamente inacreditável como é que são. Mas estamos a falar de centenas de milhões de euros, não estamos a falar de 10 mil, 5 mil, não, estamos a falar de centenas de milhões de euros. Nesta questão, ainda agora foi feito mais um ajuste direto há pouco tempo de 140 mil euros com o escritório de advogados para proteger, no fundo, para proteger a Sra. Presidente de algumas ilegalidades, ou irregularidades que possa cometer, para defender na questão, no processo que tem com a Adgal e no Tribunal de Contas, não é? Porque há um processo vigente no Tribunal de Contas, por causa destes ajustes diretos também lá estão. Portanto, está um processo no Tribunal de Contas que ainda não está concluído e foi-se contratar um escritório de advogados, onde estão advogados que pertenciam ou que já trabalharam no Tribunal de Contas, para tentar limpar, e foram mais 140 mil euros de ajustes diretos. Aliás, ainda pegando nos exemplos dos escritórios de advogados, há serviços prestados à Câmara de Odivelas de consultadoria na área da saúde e toxicodependência a um advogado durante um ano.
o que custou à Câmara 45 mil euros. Que advogado? Vítor Fonseca. Pois, é uma pessoa que deve saber muito de e um estudo municipal. Que ainda é deputado municipal. Um estudo sobre... É. Mas como é que uns tiveram que sair e os outros não? Estava a perguntar. Isto foi em janeiro de 2010. Fátima, faço a correção. tem mais essa experiência porque sabe que houve deputados que tiveram que sair da Assembleia Municipal, porque realmente tinham essas avanças. Eu até sei que o Vítor Fonseca saiu do PSD Isso por passou causa disso. independente. Está bem, mas o facto de a Isso pessoa estar até passou independente. repara, não quer dizer que a pessoa agora, por ser independente, pode estar na Assembleia e se estiver num partido não pode estar. Não. Por causa pode do ser. conflito que houve interno. Isso eu não sei. E também um estudo sobre mobilidade para todos. Essa, desculpe lá, essa é aquela... 74.900. Está bem, mas o problema não é esse. O problema é que vamos Então. pagar esse estudo E a era uma aquela- empresa que se chama Paula Teles Unipessoal e que vai fazer esse estudo durante 150 dias. Pá, isto deve ser um estudo... A senhora não dorme. A senhora não vai dormir. A senhora, durante este período, isto vai ser uma coisa que a senhora não vai dormir. Eu isso Não não consegue vi. dormir. Mas eu depois dou-lhe cópia, até que eu tenho aqui tudo assim de lado. Mas o que é Aliás- que será este estudo sobre mobilidade? Não, há aqui um conjunto, eu não sei se era a minha vez, mas há aqui um conjunto de situações que eu acho que era importante nós falarmos sobre elas. Porque, repara Isso aonde? Desculpem lá. o festival, eu não Da sabia que o mobilidade. Festival da Sopa era um caldo assim tão grande. Isto não é um caldo, isto é um caldinho. O Festival da Sopa é organizado pelo município. Não, pela Junta de Canessas. Até aí a Câmara gasta 21.500 euros. Gasta. 21.500 euros no Festival da Sopa. Gasta. E depois, logo a seguir, organização de espetáculo, 2 dias, Barão. 65 mil euros, o município outra vez. Barão das Neves, mas há aqui duas coisas que eu acho que é diferente. Diz. Uma coisa É que eu quero ser esclarecido. Não, mas uma Diz. coisa é gastar dinheiro e aquilo não traz nada. E uma coisa, Desculpa lá. uma coisa é certa, e não Peraí. é uma freguesia que seja da minha cor política e estou à Sim, vontade. sim. Uma coisa é certa. Mas isso não tem a ver com cores políticas. A festa Quanto é que o município gasta com as festas da Póvoa de Santo Adrião? A festa das sopas a Canessas leva uma quantidade enorme de gente. Quanto é que o Não município... sei. Não gasta nada, se calhar. Eu não- Então, e o que é que a Póvoa é de Canessas? Eu não sei se gasta, se não gasta, não sei se o Presidente consegue chamar mais gente ou menos gente. Desculpa lá. O que eu As estou a freguesias dizer têm que ser tratadas por igual. Eu também acho, Pronto. mas a questão não é essa para mim. A questão é, quando tu investes o dinheiro e tens retorno, é uma coisa. Quando investes dinheiro e não tens retorno, é Eu outra. acho que tem que haver algum... E o que é algum... um facto é que Miguel. a festa das sopas em Eu Canessas sei, é uma festa eu já lá que fui. já ganhou uma certa dimensão Eu sei. e que já chama pessoas, Mas espera aí. consegue chamar Mas pessoas espera a aí. coisa. Esta organização de espetáculos são 65 mil euros mais 21.800 Qual? euros. Ok. Logo na mesma altura. Das festas das sopas? Não sei, não diz aqui. Logo na mesma altura. Dá a entender isso, mas não diz aqui. Pode não ser. Isto são quase 100 mil euros. Pode não ser. Agora, Pode não ser. pode não ser. Então, voltemos aqui às 3 viaturas que se comprou para a polícia. Eu espero que este ano se compre mais 3, porque o parque da polícia de Odivelas está a ficar um bocadinho degradado. Isso é, E, como portanto, é o retrato do país. As 3 viaturas para a polícia foram oferecidas nas vésperas das eleições autárquicas também de 2009. aí foram. Foram. Mas nós é que temos que... É que nós também, inclusive... Não temos. Fazemos obras, nós, por exemplo, está aqui nos ajustes diretos, fazemos obras de reparação na esquadra de Odivelas. Está aqui. E também não temos. E eu penso que isso também não faz parte das competências do município. Não é o valor em si. Não é o valor em si. É a atitude política que está aqui. Não é o valor em si, é a atitude política. Eu há pouco falei das questões da Junta de Freguesia de Odivelas, que se analisarem com cuidado, há aqui uma empresa, esta empresa, no espaço, ora, 15 de 11 de 2009, 18 de 11 de 2009, 15 de 11 de 2009, são cerca de 60 e tal mil euros. E tive mais. E, portanto, eu não Em que percebo... serviços? Informática. Informática. É um servidor, é uma série de coisas. Tem uma série de coisas. Agora, esta da mobilidade, confesso que também me fez um bocadinho aqui de impressão. E termino nos 10 mil euros que o Sr. Kim Barreiros veio ganhar às festas em 2010. De ser junta de freguesia. Freguesia de Odivelas. Freguesia de Exatamente. Odivelas, não é Câmara. Fátima, há Tá bem. pouco Aqui estão todos. passei Não, a mas sua foi vez. isso é o que a Câmara gastou. Aqui estão todos. Não, são freguesias. Isto que está aqui são Não é? ajustes diretos que a Câmara gasta. Não, da Câmara. Ah, é Da Câmara com as... Se aqui, por exemplo, disser Instituto de Odivelas, a Câmara gastou com o Instituto de Odivelas.
Portanto, não é, neste caso, agora, só não percebo é porque é que aparece só aqui freguesia de Odivelas e não aparecem as outras freguesias. Eu não vi aqui mais nenhuma freguesia. Parece-me que há aqui um bocadinho filhos de uma coisa e filhos de outra, como diz o povo. Fátima, pode dizer-se que há um despesismo demasiado na Câmara de Odivelas por estes dados? É assim, há pelo menos opções pouco justificáveis, em alguns casos. Neste contexto todo, em que nós sabemos que a Câmara de Odivelas tem uma dívida enorme e que tem um conjunto de dificuldades, por exemplo, aparecerem 8 floreiras para um departamento. 8 floreiras. São 8 vasos. 5.980 euros é qualquer coisa de interessantíssimo. Isto devem ser floreiras. Toda a gente que analisa e olha para esses dados Isto devem ser floreiras forradas a ouro ou qualquer coisa, não sei. O Mabuto, lembram-se do Mabuto? O Mabuto no Zero também tinha umas coisas assim. Portanto, Mas isto é o uma avião coisa, depois ficou apreendido aqui no aeroporto da isto Portela. é uma coisa que não é... Quer dizer, não é justificável, não se percebe como é que isto acontece. É assim, nós podíamos ter isto tudo e ter simultaneamente um município que tinha grande investimento, que apoiava as coletividades, que apoiava o movimento associativo todo, que tinha programas disto, daquilo, daquilo outro. E aquilo que se conhece é que não tem. Aquilo que se conhece é que tem vindo a reduzir tudo. Aquilo que se conhece é que tem vindo a acabar com uma série de programas que tinha e em relação aos quais participava. Portanto, não se consegue perceber estes 5.980 euros em 8 floreiras, não se consegue perceber que para abater 42 árvores em escolas não se tenha outra solução que não seja um ajuste direto de 4.900 euros. Então não é possível resolver isto de outra maneira? O abate de 42 árvores em escolas? Estranho. A pintura interior do mercado de Odivelas, lá está a tal coisa da Câmara não ter meios de intervenção estratégica e de também não utilizar, e de não conseguir contratualizar com as juntas de freguesia esse trabalho. Pintura interior do mercado de Odivelas, 16.500 euros. Complicado. Não tenho dúvida nenhuma que este trabalho era possível de fazer muitíssimo mais barato por mão de obra própria, com mão de obra própria, por recurso a mão de obra própria. Portanto, estranhíssimo. Portanto, há aqui uma gestão não rigorosa. É assim, não é... provavelmente, isto que aqui está é mesmo assim, estes números, não é? Ainda que, acerca dos ajustes diretos, nós possamos fazer alguma especulação. Não é insinuação, é especulação. Que é assim, uma forma que eventualmente se pode ter de transferir dinheiro do erário público para terceiros, entendendo-se aqui os terceiros como sendo não públicos, pode ser através do recurso a ajuste direto. Que toda a gente sabe que se quem vai contratar aquele trabalho vai estar 6 meses à espera de receber o dinheiro, inflaciona o custo, obviamente, é um sistema de compensação. Isso já teve certo. Se depois aquele trabalho custa realmente aquilo ou não, ninguém fiscaliza isto. Não é? Eu faço um ajuste direto, faço com aquela empresa, conheço-os, eventualmente, eles dizem que levam 15.000 euros por fazer aquele trabalho, por exemplo, o abate de 42 árvores, 5.000 euros, provavelmente é. Isto é um exemplo, não é? Mas ninguém fiscaliza. Mas a verdade é que se eu não faço um concurso, não tenho concorrência. Não posso ter o princípio de haver vários preços, não é? Portanto, é por aquele que eu adjudico. Aquele dinheiro vai todo para a pessoa que executa o trabalho ou algum pode ser encaminhado para outros fins? Estou no campo da especulação. Fica a pergunta. Mas que é perfeitamente provável. E que, daquilo que se conhece, do que vem a público, de muitas outras coisas,
sabe-se até que às vezes campanhas eleitorais são pagas assim. E isso acontece por todo o país, não só em Odivelas. Exato, eu estou a falar em termos gerais. Não sabia. Não sabia. Em 2009, houve uma deliberação do Conselho de Prevenção da Corrupção. Eu passo a ler esta deliberação. Alertar todas as entidades públicas, organismos, serviços e agentes da administração central, regional e local, bem como as entidades do setor público e empresarial, para a necessidade de prevenção acrescida do risco de corrupção e infrações conexas decorrente das medidas excepcionais estabelecidas pelo Decreto-Lei nº 34/2009, de 6 de fevereiro, designadamente o alargamento da possibilidade de adoção do procedimento de ajuste direto. Portanto, há aqui um parecer, uma deliberação do Conselho de Prevenção da Corrupção sobre a questão dos ajustes diretos. Pergunto, Barão das Neves, pergunto-lhe se acha que seria pertinente a criação de uma comissão para as boas práticas no Conselho de Odivelas, à semelhança do que já acontece noutras autarquias, como por exemplo em Lisboa. Seria, mas eu isso vai-me reportar à minha primeira intervenção. Eu acho que todos estes ajustes serão muito mais transparentes se nós, a partir de uma certa e determinada importância, víssemos que foram 3 empresas consultadas. Deixe-me dar um exemplo. Eu quero, por exemplo, pintar um muro e aquilo custa 1.500 euros. Eu percebo que isso possa fazer uma adjudicação direta de uma pessoa que se possa conhecer. Algo que... Agora, eu quero, por exemplo, eu trago aqui um exemplo. Eu quero, por exemplo, a aquisição de software para gestão de frota municipal via GPS para 80 viaturas e 300 chaves indicador de condutor. Isto custa 53 mil euros. Uma adjudicação desta natureza diretamente não me parece correta. Seja quem for que o fizer, seja quem for e por que motivo for que o fez. Agora, não me parece correto. Porque 53 mil euros com uma adjudicação destas, deviam-se consultar 3 ou 4 empresas, pedir um orçamento, não é preciso fazer nada de extraordinário. É pedir um orçamento. E junta-se os orçamentozinhos e diz, olha, o mais barato é este senhor ganhou. E aqui já começa a ser mais complicado, se calhar fazer aquilo que a Fátima está a falar. Isso pode ter pedido 3 orçamentos. Diga? Isso ele pode ter pedido 3 orçamentos. É o que eu estou a dizer, eu não sei. Eu estou a reportar para o início. De concurso público, eu estou a reportar isto para a minha conversa inicial. Eu não sei. E as 3 empresas podem ser todas da mesma pessoa também. Mas eu isso aí, pronto, está bem, pronto, aí já é curioso que há mais difícil de há empresas controlar. que são criadas muito pouco antes Exatamente. Mas isso é mais difícil, difícil de criar, e há situações em que no mercado não há outras empresas a fazer o mesmo. Eu já fui vítima. Mas isso, eu já fui vítima em o A é dizer que A com H ou A com H. Foi admiração. Eu já não consegui ter Mas isso a lei prevê. Ganhar um concurso precisamente porque no mercado não havia ninguém com quem comparar. Tu podes perfeitamente justificar na lei. E incentivaram-me a abrir empresas para isso. Mas vamos lá, tu podes perfeitamente justificar na lei que queres aquele pelas garantias de qualidade disto. Claro. Isso... mas isso põe-se em alguns casos, não se põe em todos. Por exemplo, nos últimos manuais escolares foi comprar a leiria. Exato. E, portanto, não se põe em todos. Agora, é ajuste direto, exatamente. Foi comprar uma empresa que se chama... E era uma coisa que é de urgência, nem sequer era previsto que Americana Papelaria, e portanto os manuais e custaram 201 mil euros. Eu acho que há aqui outra... 201 mil euros já é um valor significativo. Eu ainda acho que há aqui outra questão. Uma coisa é fazer um ajuste direto quando de repente a estrada abriu um buraco, ou a escola caiu. É uma situação... Exatamente. Uma coisa inesperada e que às vezes até já nem se faz quando se devia fazer, porque não está... Hoje em dia até é mais difícil porque tem que ter a verba já para determinadas situações. Mas para coisas de fundo, como o fornecimento dos contínuo livros, de leite que já às se sabe que vai dar, o fornecimento contínuo do leite às escolas. A história não haveria necessidade. A história do GPS, eu não decido de um dia para o outro. Meter GPS nos carros todos é uma coisa que tem de ser programada e, portanto, há todo o tempo do mundo para se fazer o ajuste direto e, portanto,
Porquê o ajuste direto? O ajuste Porquê direto eu acho que direto? se justifica em muitas situações. Lá caiu uma parede, há um buraco, caiu uma ponte, qualquer coisa imprevisível. E aí, evidentemente, acho que tenho que fazer, até tenho que fazer da forma mais célere, quanto mais célere melhor, ok? Isso é uma questão. Outra questão, são coisas que estão previstas, que devem ser previstas, que devem ser feitas com cabeça, de forma planeada. Não faz sentido que não se façam concursos nenhuns. E depois temos outro problema, que eu acho que é o maior problema deste país, e eu não me calo de referir isto, é a justiça. O grande problema deste país, para mim, é a justiça. No dia em que resolver o problema da justiça, acaba a crise neste país. É a justiça que não funciona? É a justiça que não funciona. É o Estado que não fiscaliza. Alguma coisa funciona. Não fiscaliza, não fiscaliza e depois as pessoas não são punidas. Como é que deveria fiscalizar? E portanto tudo isto gera todos estes procedimentos porque as pessoas sentem-se impunes, não é? Perante isto tudo. Eu costumo dizer que se o Estado fizer 3 coisas bem feitas, o Estado faz um grande papel. Quer regular, quer fiscalizar e quer punir. Se o Estado conseguir fazer estas 3 coisas, faz uma coisa fantástica. Mas como não há fiscalização e não há punição, todo este emaranhado, veja que esta história da Caixa de Galo, ou do processo que se abriu na de Galo foi em 2010, tenho ideia, estamos em 2013 e ainda não há decisão, não é? A justiça funciona. Se soubessem que eram penalizados, e, portanto, eu acho que a crise neste país resolve-se quando se resolver, e há muitos anos que eu digo, aliás... A Câmara não tem um serviço de fiscalização de empreitadas? A Câmara não tem. Eu dei há bocado o exemplo... Mas não tem fiscalização. É que nós contratamos, por ajuste direto, no valor de 61.500 euros, a aquisição da prestação de serviço de fiscalização da empreitada do complexo das escolas do Porto de Pinheiro. E também para o Jardim da Música. E também? 34.790 euros. Então, mas nós não temos fiscais na Câmara? Temos. Também tem juristas na Câmara. Fomos gastar mais. Pois, esta não me tinha apercebido, apercebi-me agora. Eu até penso que qualquer dia temos contratamos tudo na também Câmara. Nós temos 1.400 funcionários na Câmara de Odivelas, mais os das juntas, não é? Desculpem lá, nós temos 1.400 funcionários na Câmara, temos mais não sei quantos funcionários na Justa, não é falta de pessoal, eu não acredito que seja falta de pessoal. Não é opção, não é por isso, é mesmo porque é uma opção porque querem tomar esta opção. Querem dar dinheiro a ganhar. E é pertinente criar-se uma comissão que fiscalize. Eu estou farto de comissões e de organismos eu acho e que depois não funciona nada. Essa comissão, e é mais uns taxas. Não é a Assembleia Municipal que devia ter... Mas a Assembleia Municipal é dominada sempre pelos partidos do poder. Pois, e portanto aquilo vai a votos. Eu posso dizer que nesta questão do SEMAS, que para mim é a questão do mandato, é a questão mais importante, nós tivemos na Assembleia Municipal, tivemos a de multiusos, mas enfim, o multiusos já era uma decisão que estava tomada, a obra já estava feita, mas esta questão do SEMAS é para mim a decisão mais importante e mais fraturante deste mandato e que hipoteca por mais anos o Conselho, não é? E não foi uma comissão. Isto não foi às comissões. Isto não foi às comissões. E não houve nenhuma comissão que conseguisse fazer sair um documento por unanimidade a manifestar o desagrado por este assunto não ter ido à comissão. Sendo que, na comissão onde eu estou, por exemplo, dos assuntos económicos, foi o PSD e não o PS que inviabilizou um comunicado destes. E, portanto, o que é que vai à Comissão fazer? Depois na Comissão é votado em função da proporção de votos. Comissões, para mim, é como provedor, está bem, para quê? Para dar mais 2 ordenados, meter lá mais 2 amigos? Deixem-se tangas, pá. As pessoas têm que perceber que têm que gerir as coisas como o dinheiro fosse delas. Eu acho que as pessoas não têm o cuidado. Eu não acredito que se tivesse contratado alguém, uma empresa, para fazer a construção da casa, não é? Da própria casa, e o construtor, e o arquiteto e o engenheiro tivessem esquecido de pôr a conduta da água, o ramal da água, é para que pagassem tão levianamente obras a mais e a reduzir emissões 20.000 euros, não é? Que tivessem posto o urinol da casa de banho dos meninos pequeninos à altura do urinol do pai de família. Eu não sei como é que eles reagiam nas casas deles. Foi na Câmara Municipal. Pois então faz
mais e a menos, erros e omissões, ajuste direto e vai embora cheta. E portanto depois não há dinheiro para outras coisas que são essenciais, não é? Porque depois passamos todos no Conselho de Odivelas. Temos o centro histórico degradado, temos está sujo, temos casa, o monumento do Senhor Roubado está a cair aos bocados, a casa que compraram, que era das antigas alunas do Instituto de Odivelas, compraram por 1 milhão de euros, está a cair de podre, está fechada, que é uma casa centenária já, e portanto quanto mais estragada, quanto mais fechada, mais estragada fica. Compra-se uma fonte em Caneças e depois não é recuperada. E portanto gasta-se dinheiro nestas coisas e depois não se consegue preservar o património, não... E as pessoas, melhor do que ninguém, as pessoas residentes, como é óbvio, têm noção disso, porque isso é o dia-a-dia das pessoas. Tem, mas é uma pena, porque Odivelas hoje em dia deixou de ter uma identidade. Se perguntarmos em Lisboa como é que distinguem Odivelas de Linda a Velha, de Amadora, de Cacém, Massamá, é a mesma coisa, e Odivelas não é a mesma coisa. Odivelas tem uma história, tem tradição, tem uma cultura própria, não é? E com todo este disparate de gastar dinheiro mal gasto, não se investe objetivamente, se deve investir. Odivelas precisa ter uma identidade, precisa ter um rumo, precisa ter capacidade de chamar pessoas a consumirem Odivelas, a visitar Odivelas. Tem necessidade que as pessoas que vivem em Odivelas e que já fazem certa classe social, que já têm algum poder de compra, não saiam de Odivelas ao fim de semana para gastar dinheiro para outros concelhos, não é? E depois Odivelas não consegue cativar, não consegue criar uma identidade, não se consegue diferenciar de freguesias como Linda a Velha ou como Cacém, que não passam de freguesias, não é? E isto é muito triste, porque Odivelas, é o que eu digo, tem uma história, não tem muito património, mas tem uma história muito rica, tem cultura, tem tradições, não nasceu do meio do nada, já tem... Muito bem. Fátima Amaral, este problema deveria ser fiscalizado. Como é que se faria esta fiscalização aos ajustes diretos? O órgão que tem competência para fazer a fiscalização, a competência legal, é a Assembleia Municipal. Evidentemente que se a Assembleia Municipal, por maioria, ela própria decidiu que autorizava a Presidente de Câmara a fazer ajustes diretos até ao montante de 75 mil euros, está de alguma forma aqui a abrir mão de uma competência que tem, não é? Depois, isto é aquela velha questão de que a Assembleia Municipal é o órgão deliberativo, é o órgão que fiscaliza. Na prática, estas maiorias, PS, PSD, e neste mandato a situação piorou de facto muito, acabam por criar os mecanismos que levam quase à impossibilidade desta fiscalização. Repare só nisto. Nós só recebemos, a CDU só recebeu há um dia a resposta e a documentação referente a uns requerimentos que tínhamos apresentado com documentação relativa à concessão da água e à situação com os SEMARs. Portanto, já depois de tudo decidido, já depois de tudo tratado, recebeu-se agora há um dia e meio essa documentação. É óbvio que a Sra. Presidente da Câmara poderá sempre dizer, mas forneci, mas entreguei. Quer dizer, a utilidade das coisas ocorre quando elas são mesmo úteis, no sentido de que permitem-me fiscalizar realmente, permitem-me realmente exercer a plenitude das competências que tenho. Se as pessoas fornecem a documentação a posteriori, obviamente que isto não ocorre, que isto não acontece. E depois é assim, como é que são discutidas estas questões em Assembleia Municipal? Aquilo que nós verificamos é de que, e nos últimos tempos isto tem acontecido com alguma frequência e em relação a matérias de extrema importância, como foi o caso da denúncia do protocolo com os SEMAs, esta mesma maioria, quando se inicia a discussão, apresenta requerimentos
para se passar de imediato à votação e, portanto, acabar a discussão. Ora, eles já não discutiam porque, pura e simplesmente, não participavam nas discussões. Remetiam-se ao silêncio. Era quase aquela história de nós falávamos, nós colocávamos, mas do outro lado não havia respostas. Chega a um ponto em que nós próprios não conseguimos continuar, não é? Portanto, é esta dificuldade. Agora já usam a estratégia de impedir a própria discussão através de votação maioritária. Portanto, isto revela... Quando o ponto nem vem documentado. Quando nem havia a documentação necessária para dar substância ao ponto. Para além de que nós temos uma situação ali, e isto pode parecer pouco importante, mas tem importância. Nós, no mandato anterior, cada deputado municipal tinha 10 minutos para intervir nos assuntos. Havia apenas o PAOD, período antes da ordem do dia, e o primeiro ponto das reuniões ordinárias, que era a informação escrita sobre a atividade do município, é que tinham distribuição de tempos por bancada. Eram os únicos 2 momentos da Assembleia com distribuição de tempos por bancada. Diferenciado. Sim, sim, mas eram os únicos 2 pontos. Para este mandato, a maioria PS-PSD impôs que, para além desse ponto, os planos de atividade e os orçamentos passassem a ter também essa condicionante e criou aquela figura das assembleias temáticas, onde também há limitações diferentes. Mas conseguiu impor, apesar de ter havido uma discussão violentíssima e por isso não foi uma situação tão penosa, conseguiu impor a redução dos tempos dos deputados municipais de 10 para 8 minutos, condicionada a 2 intervenções em cada um dos outros pontos. Por exemplo, estamos a discutir o pavilhão gino-desportivo do Olival de Basto, imaginemos. Nessa discussão, cada deputado só pode usar a palavra 2 vezes até ao máximo de 8 minutos. E queria, porque o objetivo era esse, do PS e do PSD, queria que todos os pontos passassem a ser por distribuição de tempos por bancada. Isto porquê? Isto permitia-lhes reduzir substancialmente o tempo de discussão dos assuntos, como é óbvio, e permitia-lhes que resolver um problema que é uma dificuldade deles próprios. Eles têm 2 ou 3 pessoas, ou eventualmente 1 ou 2, que conseguem falar sobre as coisas, e, portanto, eles nunca conseguem aproveitar aquela distribuição individual dos tempos. Ora, mas não há dúvida nenhuma de que numa Assembleia Municipal há direitos de bancada e há direitos individuais. Quer dizer, eu não posso, ao definir os direitos por bancada, alienar os direitos individuais dos deputados. Portanto, tenho que conciliar aqui as 2 situações. E portanto, eles neste mandato claramente reforçaram esta ditadura. Não deixa de não ser uma ditadura. Uma forma ditatorial de exercer o funcionamento de um órgão. É óbvio que isto é muito complicado. O Miguel dizia que, ainda relacionado com as questões anteriores, a justiça não funciona e, portanto, isto é o mal de tudo. Eu não direi que... Porque isso era muito fácil de resolver, não é? Não, eu penso que o problema é mais grave. O problema é mais grave. Eu não sei se é tão fácil de resolver a justiça. O problema é mais grave. E o problema tem, penso eu, porque não é só na justiça que ele se traduz. Traduz-se em tudo. As elites dominantes neste país têm, de facto, uma lei própria, têm regras próprias, têm escapatórias próprias e têm uma possibilidade real de, a partir dessa perversão que fazem de todo o sistema democrático, se conseguirem manter e perpetuar e até ficarem em silêncio, como é o caso presente, relativamente a tudo o que se está a passar à volta, que é a destruição de um país. Quer dizer, não é uma coisa tão pequena quanto isso. É a destruição de um país. Não é? E eles continuam salvando-se, procurando safar-se, procurando... E isto reproduz-se. Quer dizer, nós podemos dizer as elites dominantes ao nível central, digamos, do país, mas há alguma reprodução desta forma de estar que, infelizmente, atravessa o poder local.
O poder local democrático é muito mais aquilo que foi do que aquilo que é. Hoje é qualquer coisa de muito descaracterizado, em termos gerais. Muito bem, já estamos no limite do nosso tempo. Gostaria ainda de introduzir aqui outro tema, o insucesso escolar, que mereceu também um investimento da Câmara muito avultado. Peço rapidamente um comentário, Barão das Neves. Os serviços de mediação para o insucesso escolar mereceu 20 mil euros numa primeira fase de investimento e à mesma pessoa foi adjudicada uma avença, aliás, foi feita uma avença à mesma pessoa, posteriormente, no valor de 58 mil euros. Portanto, estamos aqui a falar de uma quantia, de um investimento de 78 mil euros. Está a falar do projeto SEI? Exatamente, o projeto SEI Odivelas, para o insucesso escolar. Eu pergunto-lhe, isto tem alguns resultados práticos? Pois não lhe sei responder à questão que me está a colocar, porque não tenho, as minhas filhas já ultrapassaram essa fase escolar. Acho, pelas contas que fiz, não é a importância que está a dizer, são 150 mil euros. Eu tenho aqui pelo menos em 2010. Há pelo menos, pois, eu tenho aqui pelo menos em 2010. Já aqui em 2012, em relação ao projeto SEI, há 58 mil euros. Sim. Então a quantia é ainda mais avultada. Eu estou a falar exatamente, é mais avultada, porque depois tivemos aqui novamente em 2012 mais 58 mil euros. Portanto, numa altura em que estamos em clara contenção, numa altura em que as câmaras realmente não têm dinheiro, em que há cortes. Exatamente, e mais depois mais cerca de 40 mil euros. Eu não conheço o projeto, o valor parece-me exagerado, assim também como não conheço uma associação que aqui aparece, a chamada Associação O Prevenir. É um projeto também ao qual foi dedicado um projeto que também passa, penso eu, pelo insucesso escolar, na ordem dos 50 mil euros. Eu não conheço e, portanto, tenho alguma dificuldade em comentar este tipo. Agora, o que me parece, vai-me perdoar, mas eu vou insistir aqui numa questão que há pouco aqui abordámos, que é, eu penso que o conjunto das escolas do Porto Pinheiro foi aquele conjunto da parceria público-privada. Sim. E, portanto, um conjunto de obras de uma parceria público-privada, a Câmara gastou 60 mil euros na sua fiscalização. Essa é que me parece aqui um ponto que eu acho que não faz muito sentido. Não quer a parceira. Desculpe? Não quer parceira, não é? Em que é parceira, e, portanto, eventualmente, se calhar, isto até pode ser só parte da Câmara, não sei, mas parece-me um exagero. Em relação aos projetos que me está a falar, eu não conheço a sua implementação, vou-me informar sobre isso. Tenho algumas pessoas que têm crianças nas escolas em Odivelas e vou ver até que ponto é que este projeto realmente é um projeto já implementado e a rolar. Agora, parece-me que há aqui valores um bocadinho exorbitantes, muito próximos uns dos outros, e com prazos de execução bastante largos, o que levará com certeza a que estes projetos, se calhar, ainda tenham mais algum peso em cima. Miguel Chara Brasil, não sei se tem filhos, se tem filhos que ainda na escola, que se conhece, está próximo desta realidade. Tenho filhos que andam na escola, não em Odivelas, mas tenho filhos que andam na escola, e tenho um dos meus filhos que é um bocadinho mais difícil. E portanto, e tenho o apoio de uma família dita estruturada, uma família que pode apoiar, mas valerá a pena este tipo de investimento? E a dificuldade de ajudar uma criança que tem mais dificuldades de aprendizagem, posso lhe dizer que é muito grande. Não só em termos de esforço dos pais, como em termos de investimento, porque por trás de um insucesso escolar, geralmente, está algo que provoca esse insucesso escolar. E nem sempre é fácil identificar a causa dos insucessos escolares. Agora, eu não acredito e aqui ainda mais, não acredito que se combata o insucesso escolar com medidas avulsas.
Eu só acredito que se combata, e não estou a falar da verba, que eu nem sei se a verba até pode ser pouca. A verba até pode ser pouca. Exatamente. Porque isto é realmente muito caro. Agora, e portanto eu não estou a falar da verba. A verba e o eu estou a falar eu não Os efeitos acredito práticos. que se combata o insucesso escolar sem uma cadeia e uma estratégia muito clara, que passa, por exemplo, por apoio psicológico, mas psicológico a sério, por terapia, muitas vezes é preciso terapia, por interligação entre, por exemplo, um clube onde uma criança pratica uma atividade esportiva e a escola, por explicações, por não passar fome ao fim de semana, por não passar fome nas férias e, portanto, se se quer combater o insucesso escolar e até promover o aproveitamento escolar nos que são bons alunos e que podem ser mais, podem ser melhores, eu penso que tem que fazer, obrigatoriamente, e eu estou à vontade porque tenho um caso em casa e, portanto, e percebo a dificuldade que é, tem que haver uma estrutura e uma organização toda à volta dessas crianças que se consiga tirar o máximo aproveitamento do dinheiro investido. E depois há uma outra coisa mas isto já nem tem a ver tanto com o Conselho, que é, nós temos que perceber que nem todas as crianças são feitas para doutores. Nem todas as crianças têm que ser médicos, engenheiros, veterinários, ter um curso superior. Têm que ter a possibilidade, à partida, de, querendo ser, poder. Mas nós temos que perceber, e isto também a nível central, que temos que dar oportunidades diferentes para as crianças, para eles conseguirem ser felizes, felizes e bem-sucedidos naquilo que gostam, naquilo que querem e naquilo que se sentem aptos. E, portanto, eu penso que a parte... Fátima, muito rapidamente, então, para terminar, é de partilhar a opinião do Chara Brasil. É assim, eu só coloco uma questão a montante desta, que é o que é o sucesso escolar e o que é o insucesso escolar. Porque eu penso que a discussão começa mesmo aí. Pode ir aí. Pronto. Ter aproveitamento escolar é uma Aliás, coisa. como é que se classifica os alunos? Pode ser aí. Pronto. O sistema do ensino, como todos sabemos, é uma coisa altamente complicada e que está, de facto, Complexa. completamente em destruição neste país, não é? Mas é complexa por si só. E é complexa. Agora, é evidente que, depois as questões que o Miguel coloca, de que o apoio, imaginemos este projeto, não se conhece a monitorização disto, não se conhece o âmbito, não se conhece. Está, talvez também a falta da fiscalização. Exato, não se conhece. E de informação. E de informação. E também o que é considerado como sucesso escolar depois neste projeto. Porque pode-se ter um conjunto de apoios a um conjunto de crianças e tudo estar de facto a correr bem, e isso não significar que... Boas notas. Boas notas, exatamente. Pode não significar isso. Pode, neste caso, o sucesso ser pura e simplesmente o não abandono escolar. Preparar uma pessoa para a vida. O não abandono escolar, a pessoa... Agora, não se conhece isto. E, de facto, era interessante conhecer-se. Porque podem ser coisas das mais diversas, não é? Por falar em conhecer, a Fátima há bocado não se chegou a nenhuma conclusão porque é que então o Vítor Fonseca ainda continua na Assembleia Municipal. Não sei. Sei que há um processo no Ministério Público a correr por conta de muitas destas coisas. Tribunal de Contas? Sim. Tribunal de Contas, Ministério Público, há várias coisas a correr. Há várias coisas a correr. Por causa de haver elementos da Assembleia Municipal que eram avançados. Sim, entre outras coisas, não é? Entre outras coisas. E por isso depois poderão continuar a ser. Também há esse depois ajuste direto. Pois, pelos vistos. Acho que foi o único que se manteve, porque o Fernando Ferreira saiu, a Vanessa Porto O saiu. Ricardo Tomás saiu. O Ricardo Tomás Ferreira saiu. O Vítor Fonseca foi o que continuou. Portanto, há bocado surgiu aquela questão da mobilidade. Sim. Colocou. Sim. E que não... Isto também, o mandato anterior foi o mandato dos grandes projetos anunciados. O Miguel não estava lá,
Anunciados? Sim, muita coisa, o mercado tinha Parque Tecnológico de Famoso. Mas este estudo é de 2010, portanto sim, já é a mobilidade também havia. Foi muito falada. Até porque nós tínhamos uma comissão de ambiente no mandato anterior, da qual eu fazia parte, que levantou várias questões sobre a mobilidade, nomeadamente a partir apenas das estações de metro. Da Pontinha, Olival Basto, Pontinha, Sr. Robado e Odivelas. E fizemos apenas a circulação pedonal, mobilidade pedonal apenas, a partir destas estações de metro. E levantámos isso e levámos à Assembleia Municipal um trabalho sobre essas questões. E, portanto, vamos pegar nisto da mobilidade, que isto é capaz de coisa. E então deve ter sido isso. A verdade é de que não conheço o resultado deste... Não conheço o resultado disto. O trabalho dessa comissão... falta de informação que eu quero dizer que na Assembleia Municipal, no mandato anterior, nessa Comissão de Ambiente, fez de facto muito trabalho. Nós fomos, inclusive, a Almada, que era o município que tinha um trabalho no âmbito da mobilidade bastante desenvolvido e já em fase de implementação. Fomos lá, reunimos, fomos ver. Portanto, trouxemos esse capital de conhecimento todo para a Assembleia Municipal e fizemos propostas à Câmara. Portanto, até hoje não... Quer dizer, as pessoas... Não chegaram aos esclarecimentos. Continuam a ter as mesmas dificuldades. Eu, por exemplo, quando venho da estação de metro a pé, a minha opção é mesmo pelo Alcatrão, é fazer de conta que sou automóvel, porque assim não tenho tantos obstáculos. Mas vai encostado à direita? Claro, encostado à direita. Ainda não tenho piscas, mas vai encostado à direita. Sempre a cumprir as regras. Muito bem. Termina aqui então este programa, este Poder Local sobre os ajustes diretos. Faltará fiscalização, faltará informação, falamos de obras públicas, falamos de serviços jurídicos, falamos de eventos culturais. Haverá excesso de despesismos nas autarquias do país, na administração local? Foram perguntas que foram aqui colocadas hoje acerca do Concelho de Odivelas, mas posteriormente, e se tivermos dados para isso, poderemos analisar outras autarquias aqui no poder local, assim que se justificar. Ficaram aqui então algumas observações sobre estes dados a que a TVL teve acesso, referente ao período de 2008 até 2012, portanto até aos dias de hoje. O que é que se gastou em Odivelas em ajustes diretos? É um documento que de resto está disponível online no site www.tvl.pt e que aconselho, se tiverem curiosidade depois de verem este programa, também os telespectadores a consultarem e a tirarem as próprias conclusões. Por nós ficamos esta semana por aqui. Muito obrigada pela atenção, boa noite, até para a semana.